Olá, meus irmãos e amigos. Posso dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você estiver visualizando este culto. Graças a Deus por essa oportunidade de a gente compartilhar a palavra de Deus pela internet. E pela internet a gente alcança pessoas que por outros meios não seriam alcançadas. Pela internet nós temos a flexibilidade do acesso à informação, ao culto, no lugar e no horário mais adequado, ou mais adequados ou mais apropriados para cada um de nós. Essa é a flexibilidade, que a gente tem pela internet. E como o culto é gravado, fica disponibilizado nas redes sociais, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo YouTube e pelo Facebook. O importante é que você esteja integrado, esteja participando, conectado, não só conosco, através das redes sociais, mas, sobretudo, mantenha-se conectado com Deus, em comunhão com Ele, em todo o tempo. É claro que, através dos cultos, nós nos encontramos ao menos uma vez na semana, que essa é a periodicidade dos nossos cultos publicados, sempre aos domingos. Mas a gente sabe que, pela palavra de Deus, a nossa comunhão com o Senhor deve ser diária e constante. E neste culto, nesse segundo culto do mês de setembro, a gente teve no domingo passado um enfoque, um destaque para a Semana da Pátria, que foi, por um lado, muita expectativa, grandes mobilizações, grandes manifestações, grandes celebrações, mas também algumas situações que geraram tensões que agora foram distensionadas, digamos assim, e o Brasil, segue a sua vida normal diante dos desafios. Desafios que devem ser alvos das suas, das minhas, das nossas orações. Acredito que, pela palavra de Deus, cada um de nós deve ser parte da solução e não a causa dos problemas que enfrentamos na vida. Na verdade, meus queridos irmãos e amigos, você não precisa criar ou fazer alguma coisa para os problemas surgirem, porque acho que os problemas são como capim, eles surgem sem que qualquer um de nós esteja realmente fazendo algo a seu favor. Porém, para desmatar um terreno, para tirar as ervas daninhas, é um esforço, é uma dedicação e o empenho de quem realmente deve fazer. Por isso, nós, como igrejas, estamos reunidos no Brasil e mundo afora, clamando ao Senhor, para que o Senhor abençoe. E aí eu me recordo de 2 Crônicas, que eu vou ler aqui para não tropeçar nas palavras. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. São palavras do Senhor ditas a Salomão, quando este estava dedicando o templo, que ele levou 7 anos para construir, templo de louvor e adoração e culto ao Senhor. Pois é, naquela época Deus disse para o rei Salomão, e este para todos os que o ouviam. E essa palavra vale para nosso Brasil e para todas as demais nações deste mundo de nosso tempo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que Deus esteja abençoando a sua, a minha, a nossa vida. Eu quero então convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, com base nesse texto. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você crê nisso? Então vamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, que no dia 7 de setembro deste ano comemorou 199 anos de sua independência da corte portuguesa. Oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, oramos a Deus que tuas mãos estejam sobre esta nação, abençoando o governo federal, abençoando os governos estaduais, abençoando os governos municipais. Que prefeitos, governadores e o presidente, com toda a sua equipe, todos sejam instruídos e orientados pelo Senhor,
porque embora o Estado seja laico, cada um de nós depende do Senhor para a sua vida, para a realização dos teus propósitos. Que tu, ó Deus, olhes com misericórdia para esta nação, nação que tem sido vista como celeiro para o mundo, celeiro de produtividade, de alimentos, riqueza material, riqueza na biodiversidade, riqueza na fauna, na flora, nos minerais, riquezas, ó Deus, que outras nações gostariam de ter um mínimo do que temos em abundância. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que tu dês aos gestores municipais, aos gestores estaduais, ao gestor nacional, com todas as suas equipes, a tua direção, para que a esta nação, que pertence ao Senhor, como tudo que neste mundo pertence a ti, seja orientada pela tua vontade. Abençoa, Deus. Abençoa as igrejas que têm clamado ao Senhor e te buscado de coração, para que assim as igrejas permaneçam firmes, vencendo a pandemia, voltando aos cultos presenciais e realizando o teu propósito, que é a adoração ao Senhor, que tem a ver com a evangelização de cada brasileiro e o mundo afora. É isso que nós pedimos e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos ter agora uma participação musical e depois a mensagem. A mensagem, você está vendo aí o título e o texto que se encontra em Mateus capítulo 25, de 14 a 28. A fidelidade realmente revelada em palavras e ações. O tema desse nosso mês de setembro é fidelidade. Por isso que vamos destacar algumas mensagens neste mês sobre fidelidade. Mas antes da participação musical, eu quero aqui lembrar você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, você que ainda, por razões diversas, não está frequentando os nossos cultos aqui na sede, queremos ajudá-lo a manter-se fiel ao Senhor na entrega dos dízimos e as ofertas. Aí estão as informações bancárias. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Entregue o seu dízimo ao Senhor, contribua com liberdade com as ofertas, para que a nossa congregação filial da PIB da Barra aqui em Duque de Caxias avance na realização da sua obra. E para você que não é membro da nossa igreja, mas quer somar, quer contribuir, não fique constrangido, o faça com alegria, como recomenda a palavra de Deus. Vamos então para a música e logo em seguida para a mensagem da palavra do Senhor. Até daqui a pouco. Deus te abençoe. Seja feita a tua vontade, Adonai, Abba Pai. Este cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou
feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho eu vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, este cálice eu vou beber. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, oh Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos e amigos, vou ler a palavra de Deus para a gente então ter uma breve reflexão em Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 28, com base nesse tema, a fidelidade revelada em palavras e ações. Vou ler aqui a palavra do Senhor e você pode acompanhar essa leitura na sua Bíblia. Eu estou usando a tradução da NVI e você use a tradução que lhe convier ou que esteja disponível para você nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. E também será, fazendo uma referência ao reino de Deus, ou melhor, sobre a sua segunda vinda. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu e imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, terá até o que tem lhe será tirado.
e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é muito conhecida e cada Bíblia tem um título, porque o título do texto não não faz parte do texto original, é mais uma interpretação das editoras do texto bíblico. Então aqui, essa parte que eu li, Mateus 25, do verso 14 ao 28, é considerado como a parábola dos talentos. Poderá haver algum outro nome diferente, mas na maioria esse conjunto de textos aqui tem como título a parábola dos talentos. Essa parábola, como disse agora há pouco no início da leitura, foi contada por Jesus como um conjunto ou parte de um conjunto de parábolas que ele contou para dizer como cada um de nós deve agir enquanto aguarda a sua segunda vinda. Foram 3 parábolas: a do servo ou a dos servos, o servo prudente, o servo insensato, a parábola das 10 virgens e agora a parábola dos talentos. O que nós temos a aprender nessa passagem? O texto fala, de alguma forma, de fidelidade. Fidelidade. Jesus, como disse na semana passada, Jesus é fiel. Ele é a fiel testemunha, como ele mesmo se apresenta em uma das 7 cartas do Apocalipse. Então, o que é fidelidade? A gente, pensando na relação interpessoal ou nas relações interpessoais, a fidelidade tem a ver com o indivíduo para consigo mesmo, mas também na sua relação com o próximo. A fidelidade diz respeito ao indivíduo na questão dos seus conceitos, valores digamos, atitudes para consigo mesmo, mas também fidelidade tem a ver da forma como o indivíduo age em relação aos outros. Por isso que o conceito de fidelidade traz essas 2 compreensões. Fidelidade tem a ver com zelo, uma pessoa que se dedica, uma pessoa que age de modo dedicado, uma pessoa que faz as coisas com esmero. E aí eu me lembro de uma frase muito conhecida, como se faz qualquer coisa, se faz tudo. Isso mesmo, a pessoa revela quem ela é no que ela faz, nas pequenas e nas grandes coisas, em uma como em todas as coisas. Não tem como, seria uma incoerência a pessoa ser de um jeito em uma situação e agir com outro comportamento em outra situação. Então a pessoa se revela. Então fidelidade tem a ver com zelo, mas também isso na questão dela, não importando quem veja, quem aprove ou não, mas ela é zelosa naquilo que ela se propõe a fazer ou que ela digamos assim, recebe como missão para executar. Zelo. A segunda palavra muito usada para entendermos o que é fidelidade tem a ver com respeito. Isso mesmo. A pessoa que é fiel, ela reconhece o outro, ela respeita o outro, mas acima de tudo ela respeita quem está numa posição de superioridade em relação a ela. Isso mesmo. Uma pessoa fiel é uma pessoa que respeita o chefe, respeita o pastor, respeita o professor, respeita a professora, a chefe, respeita ao líder, a líder. A pessoa que é fiel tem uma atitude de respeito para com aquele que está acima, ainda que não concorde com algumas posições, ainda que não concorde com algumas ordens, mas há um respeito. E a terceira palavra muito importante, também relacionada à fidelidade, tem a ver com lealdade. Isso mesmo. Talvez essa de todas as palavras que denotam o que é fidelidade tenha um peso maior, lealdade. Uma pessoa que é leal, uma pessoa digna de confiança, uma pessoa que, ao receber uma tarefa, receber uma missão, digamos, deu essa responsabilidade, pode ficar tranquilo, pode descansar,
porque sabe que aquela pessoa, por lealdade, vai cumprir. A pessoa leal não é só aquela pessoa que faz o que se pede, mas é a pessoa que não permite que a imagem do seu líder, que outros venham, macular, que venham agir de uma maneira pejorativa para com o seu superior. Uma pessoa leal não fica arquitetando, não fica criando intrigas, fofoca, maledicência, agindo na frente do líder de uma maneira, mas por detrás criando situações para constrangê-lo ou tirá-lo de sua função. Isso tem a ver com lealdade. Então, em síntese, os conceitos de fidelidade nos dicionários populares, podemos assim dizer, tem a ver com a valorização, tem a ver com respeito, tem a ver com zelo e tem a ver com lealdade. Bom, essa foi apenas uma introdução para essa passagem aqui de Mateus capítulo 24, ou melhor, 25, de 14 a 28. Fidelidade revelada em palavras e atitudes. O texto aqui é muito claro, é uma parábola. E você sabe que as parábolas naquela época de Jesus eram situações do cotidiano colocadas em destaque para, por meio dessas situações do cotidiano, extrair lições importantes para a vida. E aqui era comum naquela época o dono de uma fazenda, de um campo, de algum negócio, chegar para os seus funcionários, no caso aqui chamados de servos: olha, eu vou viajar e aqui estão, digamos assim, coisas para vocês fazerem. Então era comum o chefe, o senhor da fazenda, daquela atividade, dar atribuições, responsabilidades e confiar bens materiais aos seus servos. E aqui Jesus conta que um senhor chama seus 3 servos, 3 empregados, e dá a cada um deles um bem. É uma quantidade de dinheiro. Para você ter uma ideia, um talento, escute bem, um talento era equivalente a 6.000 denários. Um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador. Pegue um salário aí, vamos supor, de R$1.000, em média, e aí você divide por 30, né? Qual será a diária desse salário? Pois é, você pega essa conta e aí multiplique por 6.000, que era um talento. Só que Jesus diz que o homem, o senhor daquela fazenda, faz a seguinte distribuição. Ele chama 3 e ao primeiro dá 5 talentos, ou seja, 30.000 denários, 30.000 diárias de trabalho. Você divide 30.000 por 365 dias, você vê quantos anos de trabalho foram confiados em valor monetário, em dinheiro, para aquele homem. O segundo recebeu 2 talentos, nesse caso, 12.000 denários, 12.000 diárias de trabalho. E o último recebeu 1 talento, ou seja, 6.000 denários. Isso quer dizer, meus irmãos e amigos, que aos 3 foram dadas essas quantias por alguns motivos, ou com algumas considerações a serem feitas. Primeiro, uma questão de confiança. Os empregados receberam aqueles talentos, mas não foram dados para eles como presente, como bônus, como uma espécie de um agrado, não. Não foi dado a eles, foi confiado a eles. Quer dizer o seguinte, que aquelas quantias pertenciam ao seu senhor, ao senhor daqueles homens, e continuava pertencendo ao senhor daqueles homens. Porém, foi confiado, ou seja, cuidem, zelem, trabalhem em cima desse dinheiro. Não era uma cadeira, não era uma mesa, não era uma carroça, era valor monetário. E você sabe que dinheiro parado gera prejuízo. Então, foi dado dinheiro. Eles tinham que fazer negócios com aqueles valores. Então, essa é a primeira coisa, um ato de confiança. Você já pensou, você colocar na mão de um empregado seu um valor que, naquela época, 5 talentos, não era só uma questão de
30 mil reais, ou melhor, de 30 mil denários, ou 30 mil diárias, não. Era um valor muito expressivo. Para um homem ganhar um denário por dia, ele tinha que ser alguém de confiança. Não era qualquer pessoa que era contratada para trabalhar, mas esse homem recebeu, ou esses homens receberam, porque o seu Senhor confiava. Então Deus deu vida a você. A vida que Ele deu a você, como deu a mim, a cada um de nós, essa vida não nos pertence. Essa vida nos é confiada, porque a nossa vida pertence ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, do Senhor a terra e a sua plenitude e o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós pertencemos a Deus. Então a nossa vida não é nossa. A sua vida, meu querido, minha querida, não pertence a você. Ela está cedida, é presente de Deus, mas necessita de você cuidar. Então, diz o texto que esse homem, antes de partir, entregou aos 3 empregados, proporcionalmente, 5, 2 e 1 talento. Mas aí vem uma outra coisa importante, falando sobre essa fidelidade, é que se houve a entrega desses talentos, desses valores monetários do Senhor aos seus empregados, também havia o quê? Uma expectativa. Eu entrego a você. Eu coloco em suas mãos. Deus olhou para você, além de ter dado vida a você, colocou em suas mãos outras coisas muito importantes. Ele confiou em você. O trabalho não é seu, pertence a Ele. Os estudos não são seus, pertence a Ele. A família que Deus deu a você não pertence a você, pertence a Ele. A esposa não é sua propriedade. O marido não é um objeto seu. Os filhos não são seus. Tudo é cedido, tudo é disponibilizado, tudo é colocado em suas mãos para que você faça. Havia uma expectativa daquele Senhor para com os seus empregados. Eu vou dar a vocês realmente esses bens materiais que são meus, vou disponibilizar. E diz a Bíblia que depois que ele entregou, partiu em viagem. E por que o homem entrega valores tão altos, tão expressivos em termos financeiros e se ausenta? Sabe o que é isso? Confiança. Confiança. É impressionante como a confiança de Deus para conosco é manifesta através daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Deus ama você e Ele confiou a você aquilo que pertence a Ele. Qualquer coisa que você tem, qualquer coisa que você já tem conquistado, saiba que em última instância pertence a Deus. Você lutou, suou, o diploma, o emprego, os recursos, os bens, sim, obras de suas mãos. Mas quem deu vida a você? Quem deu oportunidades a você? O Senhor. Apolo plantou, Paulo regou, mas quem deu crescimento foi Deus, diz lá Paulo aos Coríntios. É isso que Deus faz, Ele confia, Ele tem expectativas. Mas aí uma outra coisa importante que a gente pode aprender nessa questão da fidelidade revelada em palavras e ações. A segunda coisa que a gente aprende é que não importa a quantia que a gente recebe, não importa o que a gente recebe para fazer, o que deve ser é bem feito. Não importa o que a gente deva fazer, a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que fazer com o melhor empenho, a gente tem que ser zeloso, a gente tem que ser leal, a gente tem que ser dedicado realmente, a gente tem que demonstrar respeito ao Senhor. A Bíblia diz que esses homens, então, os 3, a partir do momento em que o Senhor se ausentou, e a gente vê quem de fato é fiel. A fidelidade revelada em palavras e atitudes. Só que é interessante no texto bíblico, antes da palavra de cada um dos 3 empregados, a gente observa as atitudes. O texto fala primeiramente das
atitudes. Eles não falaram nada, não disseram sim, Senhor, deixa comigo, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor manda. Não houve nenhum tipo de fala, ao menos o texto não registra. Na parábola, os 3 empregados receberam, o Senhor se ausentou, e aí então vem as atitudes. O primeiro, diz a Bíblia, aqui no versículo 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Aqui, a gente às vezes confunde talento, né, com habilidade, com capacidade de realização. Não, nesse texto aqui, talento não tem a ver com essa questão do dom, da habilidade, da capacidade de fazer coisas extraordinárias. Aqui, literalmente, talento é dinheiro. Por isso que na prestação de contas o Senhor disse, já que você acha que eu era assim, deveria ter pego meu dinheiro e entregue aos banqueiros. Então, a gente vê que talento aqui é dinheiro, din-din, tutu, palavras que dependem muito do regionalismo brasileiro, né? Em cada lugar tem uma expressão para se referir de forma engraçada, jocosa, ao dinheiro. Então aqui é dinheiro. Mas isso também se aplica, como já falei agora há pouco, a qualquer situação ou qualquer coisa que a gente receba do Senhor. Então esse texto mostra que a fidelidade foi revelada em atitudes. Porque o primeiro, na ausência do seu Senhor, no momento em que o Senhor entrega os valores e viaja, imediatamente diz o texto, Mateus 24, verso 16, que o homem que havia recebido 5 talentos, ou seja, 30 mil denários, esse homem imediatamente vai e aplica aquele dinheiro. Ele investe, ele trabalha, e diz a Bíblia que ele trabalha tão bem que ele dobra o valor. Ele tinha 5, aplicou e ganhou mais 5 talentos. De 5 talentos, dobrou para 10. De 30 mil diárias de trabalhador, ele dobrou para 60 mil diárias de trabalhador. Que coisa extraordinária. Como disse antes um pouco sobre conceito de fidelidade, esse primeiro homem foi zeloso. Esse primeiro homem demonstrou zelo naquilo que ele estava fazendo. O pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos, me recordo ele pregando para pastores, ele fez uma referência a Eclesiastes capítulo 10, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Aí ele diz o seguinte, faça conforme as tuas forças, nem além para não ficar ansioso e nem a quem para não ficar ocioso. Muitas vezes queremos fazer além daquilo que nos digamos assim, ou daquilo que a gente é capaz. E aí a gente fica ansioso porque não consegue dar conta. Mas se a gente faz aquém do que a gente é capaz, a gente tem sobra de tempo, de capacidade, a gente fica ocioso. Tem pessoas que estão vivendo nos extremos. Há pessoas ansiosas, querem fazer mais do que aquilo, do que podem fazer. Eu vou andar a pé por todo o Brasil, começando do Chuí, lá no sul do Brasil, até ao Iapoque, lá na parte norte. Mais de 4.000 quilômetros, vou andar em linha reta a pé em um mês. Pode um negócio desse? Não dá. Ou vou falar de Jesus para os mais de 210 milhões de brasileiros em um prazo de um ano. Tem condições? Pois é. Então, quando a pessoa estabelece alvos elevados demais, fica ansiosa. E há pessoas muito ansiosas, porque estabeleceram alvos demais e não conseguem dar conta, e não conseguem, por causa disso, dormir, têm tensões, nervosismo, angústia e sofrimento, porque sabem que não vão poder dar conta e aí vivem num estresse tremendo. Mas, por outro lado, há pessoas ociosas, pessoas com sobra no tempo, pessoas que ficam aquém da sua produtividade, da sua capacidade, pessoas que, em vez de fazer mais, fazem menos, e aí
a vida vai passando, a vida vai passando, a vida vai passando, e a pessoa na ociosidade, com tempo de sobra. Quando eu vejo homens adultos, homens de barba e bigode, falando da maturidade, andando aí com gaiolas na mão, em pleno dia, podendo trabalhar, fazer uma coisa, não lá, soltando pipa também, soltando balão, causando incêndio, tempo de sobra para ficar fazendo coisas que poderiam ser deixadas para depois, já que existem prioridades. É isso mesmo. Então, faça o que está em suas mãos para fazer. Eclesiastes, ou melhor, Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente, aquém do que pode ser feito. Muito bem, o primeiro, e isso se repete com o segundo servo, os dois primeiros. O primeiro imediatamente saiu e aplicou os 5 talentos e ganhou 10. E diz aqui no versículo 17 que o que havia também recebido os 2 talentos, de igual forma, foi e aplicou os 2 talentos e dobrou. Eram 2 talentos, agora eram 4 talentos. Eram 12 mil denários, agora já são 24 denários, 24 diários trabalhador. Mas aí, veja só, através desses atos, esses 2 servos foram fiéis ao seu Senhor nas atitudes. Eles agiram com zelo, eles demonstraram respeito ao seu Senhor. Não, o Senhor, esse dinheiro é dele, esse talento é dele, ele está ausente. Olha só que coisa interessante, Cristo é maravilhoso em suas palavras. O Senhor está ausente, e mesmo na ausência dele, eu farei o melhor. Respeito. É fácil respeitar o professor quando ele está em sala de aula. É fácil respeitar pai e mãe quando estão em casa. É fácil respeitar o pastor quando ele está no templo. É fácil respeitar o chefe quando ele está ali, na sede da empresa, no local de trabalho. Muita gente quer fazer as coisas para serem vistas, para aparentarem, digamos assim, eu respeito o chefe, eu respeito o pastor, eu respeito o professor, respeito o meu líder, respeito o pai e mãe, mas só quando estão na presença e na ausência. E na ausência. E a outra coisa muito interessante, eles foram leais. Por quê? O Senhor estava ausente, mas a lealdade estava presente no coração dos 2 primeiros, porque eles se dedicaram, se empenharam. Mas o que fez o terceiro servo? A Bíblia diz aqui, no verso 20, ou melhor, aqui no verso 18 de Mateus 25. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Como falei agora há pouco, dinheiro parado gera prejuízo. Dinheiro parado é prejuízo. E esse homem, então, pegou 1 talento, 6 mil denários, e cavou um buraco e enterrou aquilo que era do seu senhor. A missão era óbvia. Aplique, trabalhe, multiplique esse recurso. Mas o homem, diz a Bíblia, esse homem pegou o talento, cavou um buraco e enterrou aquilo que pertencia ao Senhor. Meus irmãos e amigos, quantos estão fazendo isso? Quantos estão enterrando aquilo que o Senhor lhe confiou? Quantos estão enterrando a vida através das drogas, através dos vícios, através de uma vida desregrada? Estão enterrando a vida que Deus lhe deu. Quantos estão desperdiçando a sua vida, porque se não estão fazendo o mal, mas não estão fazendo o bem, dá no mesmo. Esse homem não se apropriou do bem do seu Senhor, não furtou, não fugiu com dinheiro. Tem gente assim, nunca matei, nunca roubei. Só que ser servo do Senhor não é só não fazer o errado. Tem que fazer o certo. Mas esse homem enterrou. Sabe o que é isso? Ele não demonstrou zelo, ele não demonstrou respeito, ele não foi leal com o seu Senhor. Ele enterrou. Tem gente que está enterrando a vida, enterrando casamentos, enterrando relações interpessoais, enterrando emprego, enterrando os estudos, enterrando a dedicação e a obra do Senhor em suas vidas. Estão enterrando.
Deus está dando tempo e oportunidades e a pessoa enterrando. Mas aí, meus queridos, para se aproximar do fim dessa reflexão, quero dizer para vocês o seguinte: fidelidade revelada em as palavras e ações. E aí a gente vê aqui uma coisa muito interessante. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de prestação de contas. No verso 19 de Mateus, capítulo 25, a Bíblia diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Haverá um dia de prestação de contas. Como eu falei, o talento, 5, 2 e 1, respectivamente, foram dados ao primeiro, segundo e terceiro servos. E diz mais um texto: de acordo com a capacidade de cada um. Às vezes a pessoa fica assim: poxa, Senhor, por que só me deu 2 e para ele 5? Ou por que só ganhei 1 e o outro 2? Não. Jesus não explica os motivos, não fala, mas aí ele dá uma nota, né? De acordo com a capacidade de cada um. Não fique queixoso porque você não tem o que o outro tem. Se o outro tem mais do que você, agradeça que você tem mais do que o outro que tem menos do que você. Entendeu isso? De acordo com a capacidade de cada um. Mas eu quero destacar a prestação de contas. Depois de muito tempo, Jesus não disse quanto tempo, mas depois de muito tempo, esse advérbio aí, falando dessa questão da quantidade, muito tempo, ele então retorna. E aí eu creio que ele retorna num dia inesperado. Porque ele diz lá o texto, que ele não falou quando ia voltar. Ele não falou, mas lembre das palavras zelo, respeito e lealdade. Quem tem respeito ao seu Senhor, quem tem zelo pela obra do Senhor, quem é leal ao Senhor, não importa o tempo que se passe, o que importa é assim: eu vou continuar fazendo o que o meu Senhor pediu. Pode demorar, mas eu quero que quando ele voltar, eu tenho algo a apresentar. Diz a Bíblia então que quando houve a prestação de contas, o primeiro disse: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Eu trabalhei e aqui estão os outros 5. Servo bom e fiel, no pouco você foi fiel, para o muito eu vou colocar. Entra para o serviço do Senhor. E diz aqui o texto literalmente: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você é pouco. 5 talentos era muito em relação ao que não tinha nada, obviamente. Mas para o Senhor, aquela quantidade era pequena diante daquilo que o Senhor tinha reservado para aquele servo fiel. E o segundo recebeu, falou a mesma coisa e recebeu a mesma palavra: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos e eu trabalhei e aqui estão 4 talentos. Muito bom, servo bom, muito bem, servo bom e fiel. Num pouco você foi fiel, sobre o muito eu o colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Pois é, pode ser que para você seja grande desafio, seja algo muito, e assim você deve ver, como algo precioso. O Senhor me confiou tanta coisa para mim. Ele me ama, Ele confia em mim. Podemos assim supor na mente daqueles homens: o Senhor me deu algo, o Senhor me confiou algo que é seu e é caro, precioso. Pois é, mas aí quando chegou o terceiro homem que havia recebido 1 talento, quais foram as palavras que ele usou para querer justificar as suas atitudes de infidelidade ao seu Senhor? Diz aqui, verso 24 de Mateus 25: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Veja só, esse homem demonstrou infidelidade em suas palavras, que já haviam sido demonstradas em suas atitudes em ter enterrado o talento. Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Sabe o que é um homem severo? Injusto, mau. E ele diz mais: o Senhor colhe onde não plantou e junta onde não semeou. O Senhor é injusto, o Senhor é mau, o Senhor é perverso. Sabe quando a pessoa não faz o que lhe é devido, o que lhe é ordenado, ela sempre vai querer justificar.
Por que você não fez o que eu pedi? Ah, porque choveu. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo outro. Quando a pessoa não quer, dá desculpa. Mas quem quer, faz. Esse homem quis dar desculpas. Só que as suas desculpas não foram aceitas pelo Senhor, porque nada justificava aquilo que ele disse. Por isso que diz o texto, o homem disse, servo mau, você não foi fiel, você não foi verdadeiro, você foi negligente. Você é um servo mau e negligente. O que é uma pessoa mau? É uma pessoa que tem realmente uma inclinação, um caráter mau, perverso. Uma pessoa negligente é aquela pessoa que deixa de fazer aquilo que lhe é devido. Por isso que o Senhor disse para aquele homem, você é um servo mau e negligente, e completou. Se você sabia que eu colho onde não plantei e junta onde não semeei, então você deveria ter colocado o meu dinheiro na mão de banqueiros. Você deveria ter, no mínimo, deixado que outros fizessem o que era sua obrigação. Mas além de você não ter feito o que você deveria fazer, você não deixou que outros fizessem. Ah, meus irmãos, tem gente assim, que além de não fazer o que é devido, atrapalha para que outros não o façam. Tem gente que não quer servir a Deus e atrapalha o serviço do outro. Tem gente que não quer agradar a Deus e impede que outros o façam. Tem gente que não faz o que é devido para o Senhor e critica quem faz. Atrapalha. E esse homem mau e perverso disse, ah, eu não fiz, sabe por quê? Não, está aqui, o Senhor me deu um talento, 6.000 denários, aqui estão os 6.000 denários. Está aí, eu não fiz porque o Senhor isso. Meus irmãos, a fidelidade se revela em palavras e atitudes. E o que você tem dito para o Senhor? O que você tem feito para o Senhor? A Bíblia diz que quando o Senhor recebeu aquele talento na mesma quantidade que havia deixado, depois de muito tempo, aquele Senhor disse, tira esse talento deste homem mau e negligente e entregue ao que tem 10 talentos. Porque diz o texto, ao que tem muito, muito lhe será dado, em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E disse mais ainda, lancem esse homem, esse servo inútil, e ainda tem essa adjetivação, servo inútil, porque foram 3 adjetivos, servo mau, negligente e inútil. Já pensou? Alguém ser chamado, um servo ser chamado pelo seu Senhor de mau, negligente e inútil? Meu querido, Deus deu a você talentos, e aí eu volto para a questão de capacidade. Tem pessoas que começaram cantando na casa de Deus, adorando o Senhor, e pegaram o dom, o talento da música e passaram a cantar as músicas para o mundo, ou do mundo. Pessoas que começaram servindo ao Senhor e se encantaram com as coisas do mundo e se afastaram do Senhor. Tem pessoas que começaram servindo a Deus na infância, na adolescência e na juventude, chutaram o balde e disseram, nunca mais eu quero saber de igreja, quero saber do Senhor. Quantas pessoas começaram tão bem, mas à medida que foram crescendo, foram revelando o seu coração. Um coração mau, um coração negligente, com uma vida realmente não produtiva no reino de Deus. Por isso, meu querido, nesta ocasião eu quero levar você a pensar, porque as palavras de Jesus são muito fortes, são duras até. Esse mal, negligente e que não tem usado o tempo e a vida para o bem, um dia, nesse dia da prestação de contas, o resultado não é bem-vindo, servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu colocarei, venha para o reino do meu Senhor, não. Ele vai dizer, apartem, lancem fora esse servo inútil para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A expressão trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, são palavras que Cristo usa para se referir ao inferno. Isso mesmo. A nossa fidelidade a Jesus revela o que há em nosso coração. Que você se arrependa de ter sido tão
não tem agido com respeito, com valorização, com zelo e dedicação ao Senhor. Arrependa-se, volte-se para o Senhor, aproveite o tempo e a oportunidade para fazer o melhor para o Senhor. O tempo está passando e o dia da prestação de contas está chegando. Jesus virá em breve para levar a sua igreja e ele vai chamar todos os servos, todos aqueles que fazem parte da igreja dele. E aí a pergunta é, o que você vai ouvir do Senhor? O que você irá apresentar ao Senhor? Reveja a sua vida e que você se prepare para naquele dia você poder dizer, Senhor, o Senhor me deu tantas bênçãos, tantas oportunidades, olha o que eu fiz com elas e como elas se multiplicaram na minha vida. Vamos orar? Feche seus olhos e cubra sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta mensagem, que Teu Espírito Santo nos mostre como devemos ser fiéis ao Senhor, demonstrando zelo, respeito, lealdade ao Senhor, fazendo com alegria aquilo que o Senhor nos coloca em nossas mãos, porque não é nosso tudo que o Senhor coloca, é mais para que façamos o melhor para o Teu reino e para a Tua glória. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.